Falar de um assunto bem importante, eu vou vir até para cá. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Novembro está começando, dia 1º, é um mês muito importante, não é verdade? Porque é o mês mundial de combate ao câncer de próstata e é preciso atenção. E preciso falar muito sobre esse assunto, é por isso que nós convidamos aqui, estamos recebendo no nosso estúdio, o médico urologista do Hospital de Base em São José do Rio Preto, doutor José Carlos Mesquita. Doutor, mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde. E melhor do que ninguém pode dizer, né? É importante demais buscar diagnóstico, independente do mês, que é esse que marca, mas claro, o ano todo, né? O ano todo. Claro que... por que é importante? É importante porque quando você faz um diagnóstico precoce, a tua chance de cura é muito alta hoje. Então hoje, assim, acho que o que vale no tratamento é realmente... É importante a gente entender que não existe prevenção, nós não conseguimos prevenir, o médico não consegue fazer uma pessoa não ter câncer. Certo. O que ele consegue é curar antes da doença se manifestar. Então, isso chama diagnóstico precoce. Isso é importante porque quando você faz um diagnóstico precoce, a tua chance de cura é alta. O que é um diagnóstico precoce? É um diagnóstico enquanto a doença só está confinada ao órgão, quando ainda ela não saiu dali, né? Que ela sai de várias maneiras. Isso ajuda muito, Isso né? ajuda muito. Agora, me fala uma coisa, a gente fala muito de diagnóstico, de buscar um médico. Os homens, em geral, muitas vezes levam até no tom de brincadeira, mas tem que ser levado muito a sério. Né? Muito a sério. Muito a sério. Tem que ser levado. Porque quando a gente procura um médico para fazer o diagnóstico, obviamente a gente quer ter uma negativa dele, do especialista. Claro. Não, você não tem nada, segue a vida, ano que vem você volta. Mas quando isso não acontece, a possibilidade, eu imagino, de reversão, de cura, ou então de sequelas mínimas é muito maior, né? Muito maior, claro. É importante estar atento, por exemplo, em casos familiares. Se você tem algum caso na família, a tua chance é maior, o teu cuidado tem que ser maior. Né? E não tem por que não fazer o exame de próstata. Não existe, não pode ter esse preconceito. Né? É tão bom a gente poder viver. Então, eu acho que a gente tem que sempre se aprimorar pela vida. Exatamente. A vida é boa, né? Exatamente. A gente tem, né, como conhecimento geral, que o homem deve buscar, sempre ele tem que estar atento. Daqui a pouco eu vou até te perguntar de sintomas, né, de como ele vai identificando isso, mas a partir dos 40 anos, claro que o homem tem que sempre procurar um urologista até para saber como é que está a saúde de uma forma geral. Mas quando a gente fala de tumor de próstata, a partir dos 40 anos, eu vou te perguntar até para... Porque eu quando completei 40 anos, eu fui até o urologista. Eu fiz o PSA que chama, PSA. Né? PSA. Fiz o PSA e na época o médico me orientou. Não, hoje a gente faz o exame de toque a partir dos 45 anos. Claro. Então eu estou te dizendo isso por quê? Para perguntar qual que é a idade ideal para buscar? É os 40, é os 45? Se tem algum familiar ou algum sintoma, tem que ser buscado antes? Naqueles que têm história familiar de pai, de irmão, de parentes próximos que têm tumor, é ideal se fazer a partir dos 40. Mas a população geral é a partir dos 45. Um indivíduo jovem que começa já a ter alteração de PSA, por que o exame é anual? É uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, mas meu médico falou que eu estou bem, por que eu tenho que fazer o exame? Porque se o PSA começa a ter uma velocidade grande de crescimento, de evolução, isso, né? É um alerta de que alguma coisa não está indo bem, entendeu? Porque tanto células benignas quanto malignas produzem o PSA, mas as células malignas produzem muito mais. Então, a cinética é a velocidade de aumento do PSA. Ela é uma coisa que tem que chamar a atenção. Se você faz o exame todo ano, isso te chama a atenção. Ó, esse ano estava tanto, outro ano tanto, outro ano tanto. Quer dizer, se tem um aumento muito significativo, isso te chama a atenção para você fazer uma investigação melhor. E a gente, felizmente, tem evoluído demais, né? Tanto no tratamento com drogas, quanto na precisão de equipamentos e até na especialidade de mãos precisas, como a do médico aqui, como o doutor que está com a gente, para ter um tratamento, se necessário, uma cirurgia mais efetiva, que agrida menos, né? O paciente ele pode ter uma vida normal, ou se não normal, muito perto disso. Claro, na verdade, tecnicamente, a própria cirurgia da próstata, para mim que sou mais velho e que passei por toda essa experiência, ela evoluiu muito e hoje é claro que toda a cirurgia está sujeita a sequelas, não tem como, mas né? Hoje as sequelas são muito menores, né? Porque a tecnologia melhorou. Nós hoje no Hospital de Base a gente tem
robô, né, e os outros centros da nossa cidade também tem. Uma precisão fantástica, né? Com uma precisão boa, então, quer dizer, com um sofrimento de pós-operatório menor, né? Então, tudo isso ajudou muito, né? Eu acho que não tem por que não se fazer o diagnóstico. Até porque a possibilidade, essa é uma dúvida que eu tenho, se você não trata, se você vai tentando passar pelo tempo para não ouvir, você tem, se enganando, isso pode espalhar de alguma forma, né? É claro, tem que tirar isso da cabeça. Hoje, o que é importante é você ir ao médico para não ficar doente. Diferente, por exemplo, da minha época, que eu ia quando estava doente. As pessoas... Você não pode esperar sintomas. Né? Você agorinha mesmo me falou a questão do sintoma. O grande problema de próstata, quando você descobre a doença sem sintoma, é onde ele tem mais chance de cura. Tá. Entendeu? Eu me lembro, o senhor vai se recordar muito bem disso, já deve ter ouvido demais nos consultórios, os mais antigos falam assim, eu nunca precisei ir no médico. Isso não é uma verdade absoluta, né? Claro. E não é correto, na verdade. E não é correto e não é bom, porque não tem porquê, você não precisa ir doente ao médico, né? Hoje, é claro, envelhecer, eu sempre digo isso, envelhecer é um fato real da nossa vida. E é bom envelhecer, jeito, né? Só que a gente tem que ser pró-aging, né? A gente tem que envelhecer com qualidade de vida, envelhecer bem, com saúde, então isso é bom, né? Aí a velhice tem um pouco mais de graça, né? A gente passa claro. com mais conforto. Eu perguntei dos sintomas, se eu puder explicar pra gente, e até se tiver fatores de risco, eu ouço muito, a pessoa que é obesa tem mais chance, não sei se é verdade ou não, mas explica pra gente, o que é mito e o que é verdade nessa história? Não, realmente a obesidade, ela está mais relacionada aos tumores de próstata. A obesidade é uma coisa que não é bom para a próstata. A próstata gosta de quem faz exercício, quem faz atividade física, quem tem alimentação saudável. Gordura animal em excesso é um fator de risco, então por isso que a gente tem que cuidar um pouco da nossa saúde. Outra coisa que é importante, né, é interessante que a gente, quando vai ficando mais velho, vai perdendo a sede de se beber água. É importante ter sempre o nosso organismo muito bem hidratado. É claro, tumor é uma coisa que pode acontecer por uma via hereditária, quer dizer, você tem já uma carga genética, ou por fator externo. E fator externo são esses, obesidade, próstata mal cuidada, com infecções de repetição, né? Não que tem gente que fala, olha, será que é bom não ter relação? Não é verdade, nada disso, entendeu? Atividade sexual, quem é a nossa próstata? A nossa próstata é responsável pelo líquido seminal. Então é importante a ejaculação porque, na verdade, você está fazendo o exercício da próstata. Então não tem por que deixar de ter atividade sexual para não ter câncer. Para a gente encerrar aqui, só para tirar o que é mito e o que é verdade. As pessoas falam muito, quem trabalha com montaria, está sempre sobre um animal, anda muito de bicicleta. Isso tem alguma relação ou existe como se prevenir ou é cuidado anual também? Não, isso é cuidado anual, isso é mais mito do que verdade, entendeu? Não tem por que não fazer exercício de bicicleta ou de monta, por causa de não ter câncer. Isso não tem, até hoje não tem nenhum trabalho que prove que se você, por exemplo, é um ciclista, você tem mais incidência de câncer. Mas vale a pena sempre passar pelo médico, né? Independente do esporte. Vale a pena. Doutor, muito obrigado pela sua participação esclarecedora aqui a sua entrevista. Sinta-se sempre à vontade de convidado aqui no nosso Balanço Geral. Muito tá bom? Obrigado. Fica com Deus. Eu só posso deixar um pequeno recado? Nós estaríamos fazendo uma campanha na cidade de Badibacite, de Cedral, de Uchoa e depois de Guapiaçu. E gostaria de lembrar que lá vai ser disponibilizado o exame de sangue gratuito. Certo. Lembrando que para fazer esse exame, a gente tem que ter pelo menos 2 dias antes sem ter atividade sexual e sem fazer tanto exercício de monta, para não alterar o resultado do exame. Então, muito obrigado. Sem atividade sexual, sem exercício de monta, isso serve para qualquer para não alterar o PSA, né? Então, fica de olho, quando a gente for para a sua cidade, se prepare para fazer o exame de sangue. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação, tá bom?